Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco para o concurso da PMPE. Na aula de hoje nós vamos ver um conteúdo importantíssimo, que é a presença holandesa em Pernambuco. Este conteúdo está lá no edital de vocês, eu vou dividir em dois tópicos, em presença holandesa e o próximo vídeo é governo de Maurício de Nassau. Ou esse conteúdo, a gente não pode cravar, mas eu diria que a chance dele cair na sua prova é gigantesca. Então você precisa aprender a assistir a aula anotando, beleza? Então você que está chegando aqui no canal, aqueles nossos recadinhos de sempre. Curta, comente e compartilha, siga o nosso canal, mande esse vídeo para mais pessoas, ajude o canal a crescer. Esse canal que tem conteúdo gratuito e seguirá tendo conteúdo gratuito até o dia da prova de vocês, beleza? E nós temos a nossa apostila de história, conteúdo completo, tópico por tópico do seu edital. Uma apostila para você revisar o conteúdo de história. É só mandar mensagem para o meu WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Manda mensagem lá que você recebe com muita facilidade a apostila também comprando esse material da gente. A outra coisa, quarta-feira agora, dia 29, aulão de história para a PMPE. Nós vamos trabalhar com questões e trabalhar também com conteúdo. Então, se você quiser um aulão de 2h30 aí, até umas 3 horas de aula mais ou menos a gente vai ter, com conteúdo de história, clica aqui também, está apenas por R$15, um conteúdo de história excelente para vocês, beleza? E em breve lançaremos a nossa isolada, ok? Vamos nessa para o nosso conteúdo, ok? Vamos lá, invasões holandesas em Pernambuco. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa isso, no século XVI, significa, no começo da colonização do Brasil, a Holanda era parceira de Pernambuco. Você precisa botar isso na cabeça. No começo, a Holanda era parceira de Pernambuco. Então, eram os holandeses e a Companhia das Índias Ocidentais que financiavam, quer dizer, eles mandavam dinheiro para a construção da indústria açucareira. E esse açúcar, quando ele ia para Portugal, de Portugal ele ia para a Holanda para ser refinado. Então, o açúcar saía daqui bruto, vamos dizer assim, né, o torrão de açúcar, e era refinado e distribuído pela Holanda. Então, o que a gente precisa entender, a Holanda no começo era aliada de Portugal e ela recebia, ela tinha contato com o açúcar pernambucano. O que vai acontecer? Em 1580 acontece a União Ibérica. O que é a União Ibérica? O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morre sem deixar herdeiros. Vai gerar uma crise sucessória no trono. Nessa crise sucessória, o rei da Espanha olha e diz, opa, tem um reino do meu lado que está em crise, eu sou casado com uma pessoa da linha real, vou tomar o trono. Invadiu Portugal e unificou as coroas. Portugal e Espanha ficaram juntos na chamada União Ibérica. E aí é que vai ter a crise. Por quê? Porque a Holanda tinha bom relacionamento com Portugal, mas a Espanha, a Holanda não tinha bom relacionamento com a Espanha. Por quê? Porque a Holanda, ou Países Baixos, pode cair para você como o termo Países Baixos, eles não tinham bom relacionamento com a Espanha porque eles já tinham sido parte do Império Espanhol. E eles conseguiram a sua independência. Então, o que aconteceu? Quando eles conseguiram a sua independência, os Países Baixos saíram da Espanha, a Espanha faz um bloqueio à Holanda. Então, ou seja, a Holanda já refinava o açúcar português, só que agora Portugal está sob domínio espanhol, é junto com a Espanha, e aí o inimigo da Espanha também é inimigo de Portugal. A Holanda fica sem o açúcar pernambucano, sem o açúcar brasileiro. O que a Holanda vai decidir fazer? Invadir Pernambuco. No começo, ela vai decidir invadir o Brasil. Ela decide no começo invadir o Brasil. Por isso que a primeira tentativa de invasão, você grave isso, a primeira tentativa de invasão holandesa é em 1624 em Salvador. 1624 em Salvador. E aí, meu povo, muita gente está dizendo, professor, faz questões. Eu vou fazer questões, fiquem tranquilos. Eu vou fazer aulas aqui resolvendo questões. Mas tenham calma. A gente vai fazer isso, mas tenham calma. Por quê? Porque o professor também está muito atarefado, tem cursos, escola, mas isso vai acontecer, beleza? Então, eu estou atento aos comentários de vocês, que vocês dão dicas, eu sempre leio. Fiquem tranquilos que vai ter com questões, beleza? E com slides, eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, papai e caneta aí anotando, ok? Então, vamos lá. Quando acontece em 1624 a tentativa de Salvador, ela é fracassada.
Então a Holanda vem para Salvador, passa cerca de 1 ano lutando e é expulsa. Então é um fracasso em Salvador. Quando a Holanda perde, ela volta, reúne forças e aí é que entra em cena, assim com muita força, a WIC, WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Grave isso por quê? Porque naquele momento não era só o Estado holandês, ou o Estado dos Países Baixos que financiavam. Você tinha muita gente com grana, porque nesse momento a gente já tem a era do capitalismo, não consolidado como capitalismo industrial, mas aquele capitalismo de investimento expansionista que financiava essas expansões e essas invasões pelo mundo. Então, esse capital ele vai entrar e vai fazer com que a Holanda tenha um grande poderio bélico. E aí, em 1630, anote isso, 1630, invasão holandesa a Pernambuco. Como é que acontece essa invasão? O Porto do Recife era o local mais vigiado daquele momento. Então, o que vai acontecer? Os holandeses, percebendo isso, eles vão fazer o seguinte, eles vão invadir por 2 lugares. O primeiro é Recife. E aí eles vão tentar invadir por Recife, sobretudo ali na região onde hoje é o Forte do Brum. Então tem 3 fortes principais. O Forte do Brum, que estava ainda sendo construído, então não era aquela fortaleza que tem hoje. E se você for observar geograficamente, o Forte do Brum, ele é meio que a divisão entre Olinda e Recife. O Forte de São Jorge e o Forte do Picão. O Forte de São Jorge, a gente tem uma dimensão que é tudo ali pelo centro do Recife, tá bem? Ali pelaquela área onde hoje é o Marco Zero, a Ilha do Recife. Os holandeses vão invadir por ali, mas também vão invadir pelo litoral norte, por onde hoje é Maria Farinha, Veneza Water Park, quem já foi por ali. Então, eles invadem por ali, por quê? Porque ali estava desprotegido. E aí eles vão invadir por ali para pegar os portugueses meio de surpresa. Então, eles vêm invadindo por Recife e também por Paulista, pela região de Maria Farinha, para pegar os portugueses de surpresa. E o que a gente pode dizer hoje os holandeses tinham muito mais poderio bélico do que os portugueses. Então os portugueses tentaram resistir, mas não conseguiram resistir, e aí começa uma guerra. Aqui eu quero que você grave 2 nomes, escreva aí no seu caderno. O líder da resistência pernambucana brasileira é Matias de Albuquerque. Então, Matias de Albuquerque é o grande nome da resistência pernambucana quando os holandeses invadem em 1630. Ele é que lidera as tropas, organiza as tropas, faz todo esse processo. E aí, o que a gente vai ter? Os holandeses tentando invadir, os portugueses resistindo com a presença de Matias de Albuquerque, mas uma coisa muito importante, essa presença de invasão e defesa, ela vai ter um aliado português que vai estar do lado dos holandeses, que é o Calabar, Domingos Calabar. Grave esse nome também, por quê? Porque Calabar entra para a história como um traidor. Calabar entra para a história como traidor. Então ele tem essa dimensão, esse nome, como alguém que traiu o Império Português. Matias de Albuquerque, o líder da resistência brasileira, ou portuguesa, ou pernambucana, pode cair de qualquer jeito desse na sua prova, na invasão holandesa, e Domingos Calabar, aquele que se aliou aos holandeses. Grave esses 2 nomes, que eles são muito importantes aqui nesse momento. Então, eles invadem o Brasil e aí começa um período de 7 anos de conflito. Por que eu quero que você grave isso? Porque, meu povo, imagina que são 7 anos de guerra. Não é pouca coisa. E por que eu quero que você grave isso também? Porque pode cair na sua prova assim. Os holandeses entraram em Pernambuco sem sofrer grandes resistências. Falso. Os holandeses entraram em Pernambuco, conseguiram com facilidade. Falso. Qualquer coisa dessa cair na sua prova, coloque que foi falso. Porque os holandeses tiveram muita dificuldade para dominar Pernambuco. Não é só chegar em Pernambuco, é dominar. E por que esse contexto dominar é importante? Antes disso, uma pausa. Você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer, aquele recadinho que a gente sempre dá. O primeiro, divulgue esse canal, mande para os amigos, mande no grupo do WhatsApp, para a galera que está assistindo, que está fazendo PM, manda para aquele teu amigo que vai fazer PM, tem vaga para todo mundo, então manda para todo mundo. Se você está gostando da aula, divulga, comenta aqui embaixo também, professor, estou gostando da sua aula. Esse é a curtida, esse comentário ajudam muito o nosso canal a crescer, e o compartilhamento. E a outra forma, você pode ajudar o nosso canal a crescer através do Pix. Eu sempre deixo o Pix do nosso canal aqui embaixo, então se você quiser dar uma contribuição, mesmo que pequena, ela ajuda bastante o nosso canal a crescer, ok? Então vamos lá, voltando, né? Então,
7 anos de conflito, não foi qualquer coisa. Então, quando eles chegam aqui, quando eles vêm para Pernambuco, quando eles têm esse processo aqui de entrada em Pernambuco, você vai ter um processo de enorme dificuldade para se instaurar aqui em Pernambuco. Porque, veja só, qual era o objetivo holandês? Produzir açúcar. Grave isso, anote isso aí no seu caderno. O holandês veio para Pernambuco para produzir açúcar. Quando os holandeses vêm para cá, eles não querem destruir o Brasil, destruir Pernambuco. Eles querem produzir açúcar. Eles eram as pessoas ligadas ao comércio de açúcar no mundo. Eles invadem Pernambuco, em boa medida a gente pode dizer isso, só invadem Pernambuco porque o açúcar pernambucano deixou de chegar lá. Enquanto estava chegando de maneira pacífica, a Holanda nunca quis invadir Pernambuco. Beleza? Gravou isso? Então, coloque isso na sua mente porque é importante para você pensar nisso. Então, eles chegam aqui querendo açúcar. Só que, grave também, 7 anos de guerra. Isso ajuda ou atrapalha o comércio do açúcar? É óbvio que atrapalha. A guerra vai destruir engenhos, a guerra vai quebrar os senhores de engenho, a guerra vai fazer uma coisa também. Pensa comigo agora. Tu é um escravizado. Tá rolando guerra, conflito, confusão, crise. Tu vai aproveitar para quê? Para quê? Para fugir. Então, este é um período de grande fuga de escravos. Grande fuga de escravos vai gerar o quê? Quilombos. Olha aí como você precisa associar. A gente vai ter um vídeo só para falar sobre quilombos, beleza? Então, grava isso. Então, é um momento de crise. Então, a produção açucareira, ela declina. Então, podemos dizer tranquilamente que o período de invasões holandesas é um período também de declínio da produção açucareira em Pernambuco. Agora, uma coisa muito importante, ao mesmo tempo que os holandeses eles invadem Pernambuco em 1630, eles também invadem Angola. Para que eles invadem Angola? Qual é a mão de obra da lavoura açucareira? Escravizada africana. Somente africana? Não. Inclusive, eu estou lançando shorts, comecei a lançar shorts com dicas curtas, viu? Aqui no YouTube também. Somente africana não, mas o grosso da mão de obra era africana. Então, como é que eu vou dominar Pernambuco se eu não tiver mão de obra? Então, eu invado Angola também, que também era possessão portuguesa, os angolanos também falam português, para que eu tenha mão de obra para vir para o Brasil. Entenderam isso? Veja, como são muitos conteúdos que vão se conectando para a gente pensar. Então, são 7 anos de conflito e uma coisa que eu quero que você entenda também. Grave logo isso. A gente fala sobre invasão holandesa, Pernambuco, mas uma coisa, este momento a gente chama de Nordeste holandês. Por quê? A dominação ela não foi exclusivamente em Pernambuco. Porque se cair isso na sua prova, você não pode vacilar. O período holandês no Brasil ficou restrito ao que era a capitania de Pernambuco, falso. Ao que hoje é o atual estado de Pernambuco, mais falso ainda. Então, você tem que botar na sua mente que é o Nordeste holandês. Significa, você vai ter um período de dominação que não se restringe apenas ao estado de Pernambuco. Então, a gente chama de Nordeste holandês. Apesar de que a capital da dominação é Pernambuco, o principal centro econômico é Pernambuco, mas a dominação se expandiu, ok? E qual é... Então, depois de 7 anos de conflito, qual é o último ponto de resistência portuguesa? O Arraial do Bom Jesus. Então, os portugueses foram 7 anos de conflito, muita guerra. E aí, no final, os portugueses se refugiaram no Arraial do Bom Jesus, que fica em Pernambuco, em Recife, onde hoje é o sítio da Trindade, ali em Casa Amarela. Então, onde hoje é o sítio da Trindade, ficava o Arraial do Bom Jesus, ok? Então, a gente vai ter essa relação aqui nesse momento especificamente, ok? E você vai ter também, em Pernambuco, nesse período, a chegada dos holandeses para se fixar no território. Então, aqui nesse momento, é o período que os holandeses, de fato, eles dominam o território. Veja, são 7 anos de conflito. Depois de 7 anos, eles se fixam no território. E aí, quem é que chega? Maurício de Nassau. Quando Nassau chega, aí a gente tem um domínio holandês, que aí a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido tudo até a dominação, até a chegada dos holandeses. Quais são as motivações, como foi a guerra e qual foi a chegada dos holandeses. A partir de agora, na próxima aula, a gente vê o que foi o período de Nassau em Pernambuco e quais as transformações que ele causa aqui em Pernambuco e no Nordeste como um todo. Ok, meu povo?
comente, curta, compartilha. Aqui você vai ter vídeo gratuito até o final da prova. Compra a nossa apostila, compra o nosso aulão, participa da nossa isolada. Isso ajuda muito também para a gente gabaritar História de Pernambuco. Beleza? Tamo junto, forte abraço.